A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Alisson Moreno e sejam muito bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Este canal foi feito com o intuito de aprendermos juntos o hebraico e se aprofundarmos cada vez mais na Bíblia, do original. É muito importante aprendermos o hebraico, o idioma original a qual foi escrito a Bíblia, porque através do hebraico aprendemos muito com o Senhor. Porque cada palavra em hebraico tem um significado, e cada significado aponta para uma missão, aponta para alguém, aponta para uma direção. Então, sabendo dessas coisas, se aprofundamos cada vez mais no hebraico. E quando você se aprofunda mais nesta palavra, a palavra do Senhor, principalmente no original, a Bíblia ela fica mais, digamos assim, mais palpável, ela fica mais viva, ela fica mais eficaz até. Porque, infelizmente, muitas traduções, elas perdem muitas coisas, assim, infelizmente. Mas, graças ao Senhor, a tradução em português ela é excelente. Mas mesmo na excelência qual ela foi feita para a nossa tradução, ela ainda perde muitas coisas. Mas vamos explorar este mundo, vamos explorar essa maravilhosa palavra do Senhor, esse idioma maravilhoso, essa cultura maravilhosa, a qual nosso Senhor Jesus quis passar os seus dias, quis passar o seu tempo na terra, né? Sabemos que Jesus, como judeu, ele usou muitas referências, muitas parábolas, ele usou o seu dia a dia para ensinar os seus discípulos. Ele sendo homem, ele sendo Deus, ele sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador, a qual nós cristãos confiamos nisso, né? Levamos a nossa vida nisso, né? Confiamos no Senhor, que ele é o nosso Salvador. Quando você junta o hebraico bíblico e quando você junta a cultura de Israel, tanto a antiga e tanto a atual, que com certeza, né, muitas coisas tiveram algumas adaptações, tiveram algumas coisas que foram tiradas, algumas foram acrescentadas, mas quando você mistura as duas coisas e você olha isso na Bíblia, cara, é mais maravilhoso do que a gente imagina. É mais maravilhoso do que a própria tradução a qual vemos hoje no nosso idioma português. Mas isso, a tradução feita no português não invalida nada da palavra do Senhor. Ela não interfere, ela não fere, ela não agride em nada. Então, vamos juntos explorar este mundo, vamos juntos explorar esse idioma, vamos juntos explorar esse leque de possibilidades da palavra do Senhor, de aprendermos juntos, de caminharmos juntos, de seguirmos juntos e nos fortificar cada vez mais na palavra do Senhor. E nada melhor do que começar do começo. Então vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Bereshit bara Elohim et Hashamai vet haaretz. Vamos começar pela primeira palavra. A palavra é Bereshit, que significa no princípio. Cada palavra em hebraico, como eu expliquei para vocês, ela significa algo, ela aponta para algo. Bereshit começa com a letra Beit. A letra Beit significa casa e significa também família. A letra Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Antes dela, vem a letra Aleph. A letra Aleph, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico. E simboliza Deus, tem um significado de força, tem um significado de liderança, tem um significado de autoridade. Essas duas letras significam isso, mas o Bereshit começa com a letra Beit, que, como eu disse, é a letra casa, é a letra que simboliza a família. A letra Reish significa maior, significa primeiro, significa cabeça. Em seguida temos a letra Shin. A letra Shin, ela significa consumir. E também temos a letra Yud. Yud significa trabalho, ela simboliza trabalho.
ela é simbolizada também por uma mão fechada, uma mão de autoridade, uma mão de poder, uma mão que trabalha em prol de algo. Tav significa sinal, significa símbolo, significa aliança. O Tav também é simbolizado por uma cruz. Enquanto estivermos em Cristo, enquanto estivermos fazendo a vontade do nosso Senhor e Salvador, enquanto nós temos o Senhor como o Senhor da nossa casa, Ele zela pela nossa família, Ele zela pelos nossos projetos, pelas nossas finanças, nossa vida espiritual, nossa vida conjugal. Ele cuida de tudo. Mas o que significa que se consome? A Bíblia diz que consumir é se gastar em prol de algo. A palavra do Senhor vai dizer que os serafins que estão diante da presença do Senhor, eles são consumidos pela glória do Senhor, eles são consumidos pelo fogo da glória do Senhor. Significa que eles estão ali de totalmente abertos, totalmente entregues, totalmente rendidos, totalmente devotos ao Senhor. Isaías vai dizer que quando ele teve essa visão do trono do Senhor, ele viu os anjos olhando um para o outro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse consumir é se entregar por total, é se entregar por inteiro, é se colocar na brecha, sabe? É estar 100% com o Senhor. Então continua, pelo trabalho da aliança. Qual que é o trabalho da aliança? O trabalho da aliança, o nosso trabalho em prol da aliança, que Jesus é a nova aliança, o trabalho a qual está se referindo aqui é o trabalho do próprio Cristo. O trabalho da aliança. Nós cristãos entendemos que Jesus veio para fazer a nova aliança. Ele é a nova aliança. E nessa nova aliança ele nos deu um decreto, ele nos deu um mandamento. Pregai o evangelho para toda a criatura. É muito mais profundo, vai muito mais além do que a nossa tradução, o que foi traduzido para nós, entende? Porque se formos pegar no literal para nós, a nossa tradução ficaria no princípio. E esse princípio leva a nossa mente a entender o quê? No princípio da criação, no princípio de tudo, no princípio do universo, no princípio do nosso planeta. E vai mais além, é muito mais além que isso. Quando entendemos que a Bíblia Sagrada sempre apontou para Cristo, quando entendemos a pictografia do hebraico, conseguimos ver isso na primeira palavra. Na primeira palavra já mostra quem é o autor de tudo aquilo, já mostra quem é o Senhor da criação, já mostra que, cara, sempre foi Ele, sabe? Quando nós lemos o Evangelho de João, João fala de uma forma que só alguém da cultura hebraica, que entende o idioma hebraico, entende o simbolismo e o significado de cada palavra do hebraico, sabe? Por isso que ele começou esse evangelho dizendo, vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então entendemos a profundidade do que João estava também dizendo aqui, é a mesma profundidade da primeira palavra do hebraico. Mesma palavra. Então, quando entendemos isso, a nossa mente é levada para um outro, vamos dizer assim, um outro patamar de visão bíblica, de visão da palavra de Deus. Porque o princípio já não é só o princípio, sabe? O princípio já aponta para algo muito mais além, muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais vivo do que a gente imagina, sabe? Porque, como João disse, o Verbo que se fez carne, então o próprio Deus, o próprio Jesus, ele veio para a Terra.
Ele passeou no meio de nós, no meio dos homens. E ele escolheu uma cultura, ele escolheu um idioma, ele escolheu um lugar para morar. Jesus era judeu, ele praticava a cultura judaica, ele guardava o sábado, ele fazia todos os rituais. Jesus era judeu, Jesus vivia na cultura daquela época, na cultura do seu povo, o povo escolhido por ele. Então, quando entendemos tudo isso, a nossa mente da Bíblia que temos hoje na nossa tradução, ela é muito mais ampla, ela é muito mais expandida, ela é muito mais palpável aos nossos olhos. E isso faz a nossa fé ser mais forte, sabe? Faz ela ser mais inabalável, faz com que ela seja mais real, sabe? Temos que entender também que o hebraico bíblico antigo, ele não usava números. Então, como que eles faziam? Em vez de usar numerais, esses numerais que nós conhecemos, 1, 2, os decimais e tudo mais, o que eles faziam? Cada letra do hebraico também significa um número. A Aleph é o número 1, a Beit, número 2, e assim por diante. Então, quando abrimos a Bíblia hebraica, que é o Bereshit, que para nós é traduzido como Gênesis, que foi tirado do grego, que significa início, princípio, começo. Antes de estar escrito Bereshit, vem a letra Aleph, significa o número 1. Aleph é o número 1, aponta para o primeiro. Então, sempre começa com Deus, sempre começou pelo próprio Deus. E você pega a sequência, vem a letra Beit. A letra Beit significa casa. E depois da letra Beit, vem a letra Reish. E a letra Reish, ela é a primeira letra da palavra Rua. E o que significa Rua? Rua, em hebraico, significa espírito, significa vento. É o que nós chamamos de Espírito Santo. É este Rua que aparece quando o Senhor está construindo o planeta, quando a Terra ainda estava sem forma, quando a Terra ainda estava vazia. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito se movia sobre a face das águas. Este é o Rua. A letra Aleph é o número 1, a letra Lamed é o número 30 e a letra Fei é o número 80. E o que isso significa? Se você somar 1 mais 30 mais 80, o total é 111. E o que significa 111? 111 é 1, 1, 1. E o que isso quer dizer? Que o Filho é um, que o Pai é um, que o Espírito é um. Eles são um. Eles são a unidade. Eles são o equilíbrio. Eles são o próprio Deus. Vemos o Pai como o número 1, como antes de Bereshit. Aleph significa liderança, significa autoridade, significa força. Lamed significa direção, significa controle, significa condução. A letra Fei, que significa palavra. Então, se juntarmos o significado da letra Aleph, da letra Lamed e da letra Fei, Deus que direciona através da sua palavra, com a sua palavra. Então, já começa tudo na direção de Deus, começando mesmo pelo Aleph, pelo princípio, pelo primeiro, começando por Deus, passando pelo Filho. Ben, em hebraico, significa filho. Mas o que significa filho em hebraico? Ben é escrito pela letra Beit e a letra Nun. Beit significa casa ou significa família e Nun significa vida. Então, o que é o filho? O filho
é a casa da vida. Então, através do hebraico bíblico, é impossível não ver o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando junto, trabalhando em comum, juntos em uma só palavra, juntos em unidade, como nós cristãos cremos que eles trabalham, tanto o Pai, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo. Entendemos que eles sempre trabalharam em unidade, e tanto é que seguimos o texto, lemos o Bereshit e agora vamos para a segunda palavra. A segunda palavra, Bará. Como se escreve Bará? Bará é o Beit, o Ureish e o Aleph. Mais uma vez vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito novamente. E Bará, no hebraico, significa criar. Mas não é um criar comum. Não é um criar humano. É um criar a partir do nada. É algo que foi criado, é uma criação que foi criada a partir do zero, a partir da mente do nosso Deus. Algo impensável, algo inimaginável, algo que foi criado pela mente do próprio Deus. Algo que nós, como seres humanos limitados, jamais conseguiríamos. É algo a qual não está na nossa alçada, é algo que está além de nós, é uma inteligência, um poder que está muito além de nós. O mundo não foi feito por acaso, o mundo não foi feito de qualquer jeito, o mundo não foi feito através de uma grande explosão que diz que de uma explosão se criou algo tão perfeito, tão maravilhoso, tão lindo, tão belo. Uma explosão não fez isso, mas alguém ou algo tão poderoso, tão inteligente, tão meticuloso, tão detalhista, sim, criou todas as coisas em conjunto e em unidade, como está escrito aqui. Ele aparece na primeira palavra, eles aparecem na primeira palavra e eles são repetidos na segunda palavra também. A próxima palavra é Elohim. E o que significa Elohim? Elohim significa deuses. Mas não são esses deuses pagãos que nós conhecemos, que nós ouvimos muito falar de mitologias, de culturas e outras culturas, de paganismos que conhecemos. Esses deuses é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a pluralidade do Pai, do Filho e do Espírito. Não são deuses com D minúsculo, é o Deus com D maiúsculo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mais uma vez, explícito no hebraico. E a próxima palavra também é uma palavra muito interessante. É uma palavra que aparece muitas vezes no hebraico. É o Aleph e o Tav, que lemos em hebraico como a palavra Et. A palavra Et, ela só é usada para algo direto, para algo que aponta a algo direto. Aqui esse Et aponta para os céus. Está escrito Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim. Hashamayim significa os céus. Então, esse Et aponta para algo direto, que é o céu. Mas o que significa esse Et? O que o Senhor Jesus nos fala no livro de Apocalipse? Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 22 e versículo 13 também repete a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O livro de Apocalipse foi traduzido do grego, mas foi escrito por judeus, que escreviam no hebraico, que oravam em hebraico. O livro do Apocalipse foi traduzido do grego, mas escrito por judeus,
que falavam o idioma hebraico. Então, em hebraico, seria isso. Eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav, a última letra do alfabeto, que significa a mesma coisa. O alfa, no grego, é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego também. Então, é a mesma coisa. O princípio e o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. E esse et aponta para isso. O Aleph e o Tav aponta diretamente para o Senhor Jesus. Mas o que significa esse et? Na pictografia do hebraico. Aleph, como vimos, significa liderança, significa força, significa o primeiro. Mas e o Tav? Tav significa sinal, significa símbolo, significa aliança. O Tav também é simbolizado por uma cruz. Então, o que significa para nós cristãos essa revelação? Significa que é o Deus da cruz, o Deus do sinal, o Deus do símbolo, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Este é o et, é o próprio Jesus, o Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quando olhamos para o hebraico e temos esta revelação, esta palavra explícita, que mais explícito que isso não tem como, esta palavra explícita, é impossível não ver Cristo na criação. Das 7 palavras que lemos do primeiro capítulo do Bereshit, do Gênesis, 7 dessas palavras estão explicitamente o Pai e o Filho e o Espírito. Se você gostou desse vídeo, gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o canal. Então fique com Deus e Deus abençoe. Até a próxima.